Meu nome é Arthur Guilherme, do Nascimento Filho, tenho 49 anos, minha profissão é auditor e sou um amante do futebol. Meu nome é André Santos Laranjeira, sou mais conhecido aí nas torcidas aí como André Botafogo. Sou Márcio Torres Adler, torço pelo Fluminense. Meu nome é Vitor Eidelman, sou torcedor do Flamengo, rubro-negro desde antes de nascer. Sou colecionador de camisas e outros artigos do Flamengo. Hoje minha coleção de camisas tem aí mais de 250 camisas. Eu me chamo Paulo Roberto Pires Marques, sou um colecionador de camisas e outros itens do Clube de Regatas Vasco da Gama. Cláudio Burger, sou colecionador de camisas de times chamados pequenos, que não são pequenos, mas são pequenos só na termos de torcidas, mas desde 87. Meu nome é André Moura, eu trabalho fazendo réplicas de camisas de futebol retrô de times do Brasil e do mundo. Colecionar camisas é meio que um vício, né? O interesse por colecionar vem até antes do interesse por colecionar camisas. Tive essa influência do meu pai, que sempre colecionou e coleciona até hoje notas, moedas antigas. E por essa paixão pelo Flamengo, acho que é até natural você acabar unindo, misturando, né, o gosto pelo colecionismo e o amor pelo Flamengo. Eu digo que tem uma parte do hino do Botafogo que fala que a tua estrela solitária te conduz, né? E isso é muito forte, muito verdadeiro assim na minha vida, sempre foi. Então, em 1988 eu tinha 13 para 14 anos e ganhei a minha primeira camisa do Botafogo, meus pais que me deram, né? E aquilo ali foi um dos presentes que eu mais gostei na vida inteira. Primeiro, quando eu era pequeno, meus avós viajavam e me traziam sempre camisas de time dos países que eles iam, né? Então, naquela época era raro. Mas à medida que eu fui crescendo, eu fui perdendo as camisas e não tive essa noção de guardar. Tudo começou porque eu estava num jogo do meu time e jogava com o Nova Cidade. Hoje ele jogava a primeira divisão, hoje ele está participando da terceira divisão do Carioca. E tinha um aglomerado de 3, 4 pessoas torcendo para esse time, o Nova Cidade. Eu parei de ver o jogo e fiquei encantado pelo... Pô, quem são esses torcedores que torcem para o Nova Cidade? Que não é nada. Assim, eu tinha uns 12, 13 anos, fiquei encantado. Aí você começa a pesquisar, a procurar. E em 90, eu estava numa loja lá no centro do Rio, entro na loja e vejo a camisa do Americano, do Volta Redonda. Eu falei, poxa, comprei, ainda vim a pé para casa, porque eu estava sem dinheiro, moleque. Comprei e comecei a ter interesse por esses times. E você fica cada vez mais encantado em deixar de torcer para ver esses jogos desses times chamados pequenos. Bem, eu tinha uma coleção de ingressos de futebol. Sempre vim muito a estádio de futebol, sempre frequentei. Assim, por ocasião ia guardando os ingressos, né? Mas até então não colecionava camisa, não tinha nenhum interesse por conta de camisa. Eu do início, assim, desde pequeno, eu sempre fui muito ligado a frequentar estádio, aí ir em jogos do Vasco, principalmente levado pelo meu pai, amigos de infância e tudo. Então, daí surgiu, na época eu colecionava camisas de clubes em geral, que eu gostava muito de futebol, e ingressos das partidas de futebol que eu ia, principalmente do Vasco. Então daí partiu uma paixão de colecionar, que hoje qualquer um é um colecionador, a pessoa juntou alguma coisa e já vira um colecionador. Até então você era juntador. Aí quando chegou num ponto que eu falei assim, bem, eu já tenho 80, 90 camisas, eu já não sou mais juntador, eu sou colecionador. Aí daí você começa a ter interesse por alguns times que você não tem, que ninguém tem interesse, que pra gente é de suma importância. Bem, aí numa segunda fase, eu já comecei, por conta daquela questão do Fluminense, sobe, desce, flamenguista zoando, aquilo enchendo o saco. Eu digo, eu vou começar a comprar camisa de time que ganha do Flamengo, porque toda vez que o Flamengo perder, eu vou botar a camisa no dia seguinte.
E desde então eu comecei a sempre pedir camisa de aniversário, enfim, de Natal. Eu só queria saber de camisa do Botafogo. E depois aí comecei a fazer algumas atividades que ganhavam um dinheirinho e comecei a juntar o dinheiro. Comecei a deixar de ir para o colégio de ônibus, ir a pé, andava 2 quilômetros mais ou menos e ficava com o dinheiro da passagem para poder também comprar aquelas camisas, né? E quando comecei a trabalhar, aí as coisas ficaram mais fáceis, né? Hoje eu praticamente, a cada ano, a cada camisa, cada coleção nova de camisas que é lançada, eu adquiro todas, né? E agora, início da década de 2000, mais ou menos, eu, depois de um tempo sem ir muito ao estádio, comecei a frequentar novamente, e os ingressos eram ingressos bonitos, com o escudo do time e tudo. E eu voltei assim a lembrar daquela época, fui procurar, achei minha coleção de ingressos, que na época era de papéis, da época de anos 80, por aí. E fui procurar na internet e realmente voltei a achar pessoas que também colecionavam, que também vendiam. Então comecei a voltar com a minha coleção. E daí dos ingressos partiu camisa, todos os itens que eu tenho, revistas, álbuns de figurinha, medalhas, toda essa parte surgiu mais ou menos assim. À medida que eu ia indo para um lugar diferente, eu ia trazendo camisas para eles, né, como presente de viagem ou alguma coisa assim. E mesmo que fosse uma viagem repetida, eu já trazia a camisa de outro time, né? Aí foi surgindo a paixão, aí eles começaram a se apaixonar pelo Fluminense, eu também. Era uma maneira da gente ter um programa pai e filho, né? Quando fui ver, já tinha quase 300 na coleção, né? E é isso, é uma paixão assim, avassaladora que eu tenho pelo Botafogo, eu e a minha família. Eu conquistei muita coisa da minha vida por conta dessa paixão. Conheci a minha esposa, né, numa rede social, comunidade do Botafogo, e a primeira vez que a gente se viu foi num estádio de futebol. Hoje a gente tem as crianças que tem o nome Botafogo registrado. Então, assim, essa coleção meio que retrata essa história, né? Então, eu sou muito honrado de ter, durante 28, 27 anos praticamente, e juntando isso, e é um legado que eu pretendo deixar para os meus filhos, né? E uma história que eu entendo que seja interessante, que seja bacana. Quando eu tive a oportunidade de ir na Copa de 2006, na Alemanha, e no jogo Brasil e Japão, eu estava em Dortmund antes do jogo, e eu passei por uma loja e a vitrine da loja estava lotada. Tinha umas 50 pessoas, mais ou menos, na vitrine de uma loja, clicando uma camisa. Aí eu fiquei olhando assim, pô, era uma camisa do Brasil. Aí eu olhei a camisa, foi a camisa da Copa de 82 do Leandro. Mas achei aquilo fantástico, assim, uma vitrine em Dortmund, pô, milhares, assim, 50 pessoas praticamente, tudo tirando foto da camisa, pessoas querendo comprar a camisa do dono da loja. E aí eu falei, pô, eu acho que no Brasil eu tenho muita facilidade de obter isso, eu vou começar a colecionar camisa. Meu foco hoje principal em termos de camisa seleção, embora consiga assim outras, mas o meu foco principal são as camisas utilizadas na Copa do Mundo. Bom, eu sempre fui fanático desde criança, desde a época de colégio, né? E eu sempre tive acesso à revista Placar, revista Gráfico da Argentina. E a gente sempre via as fotos das camisas na revista, só que aqui no Brasil nunca vendia. As lojas não vendiam essas camisas, né? E a gente dependia de alguém que viajasse para fora para poder trazer. E aí essa ideia começou de fazer camisa retrô. Eu fazia só para usar no colégio, jogar futebol, né? E isso despertava o pessoal todo. Quando começou a época da internet, que o pessoal que faz coleção começou, no caso, a procurar se eu podia fazer uma camisa por encomenda. Aí começou esse lance de fazer outros modelos, de todo o Brasil, do exterior, né? Mas eu sempre colecionei camisas originais, né? Eu tenho também uma coleção particular. A principal peça da minha coleção é uma camisa utilizada pelo jogador Anselmo na final da Taça Libertadores da América em 1981. É uma camisa que
obviamente, além do valor sentimental pela conquista, ela tem um valor até especial e até curioso, porque esse jogador, ele era um reserva, né? O Flamengo já estava aí quase conquistando o título no final do jogo, vencendo por 2-0, e o treinador na época, o Paulo César Carpegiani, pediu que ele entrasse em campo somente para dar um soco no adversário, o Mário Souto, jogador do Cobreloa, para, de certa forma, vingar tudo que o Flamengo tinha sofrido, tanto nesse terceiro jogo quanto nos 2 jogos anteriores, onde o Cobreloa partiu para a violência, enfim, machucou muito os jogadores rubro-negros, e com a vitória garantida ele colocou um jogador somente para dar o soco e vingar a torcida, vingar o clube, vingar a torcida. Os meus ídolos no Botafogo, o pessoal brinca muito comigo, né? Porque você é maluco, seus ídolos são os caras que praticamente não ganharam nada, né? Mas os meus ídolos seriam o Túlio, o Guerreiro, né? A cabeça de área, o Sérgio Manuel e o Sandro. Então as camisas que eu acho sensacionais são exatamente as que eles vestiam. Essa aqui, do Túlio Guerreiro, né? Essa aqui é espetacular, que o Sandro trouxe para mim naquela reportagem, né? Toda assinada lá. Na verdade, ele disse, ele naquela entrevista, ele trouxe essa camisa, ele jogou no último jogo da Série B em 2003. E ela tá toda assinada para a filha dele. Quando acabou o jogo, ele pediu para que assinassem para a Bruna, e tá tudo aqui para a Bruna com carinho, para a Bruna com carinho. Quando ele veio aqui, que ele soube da história, ele disse que ele trouxe para me mostrar. Mas quando ele viu toda essa paixão, ele se emocionou aqui também e tal, ele falou, eu trouxe para te mostrar, minha filha vai brigar, mas agora é sua, porque acho que não tem outro lugar que essa camisa fique melhor do que nessa coleção. Na verdade, são várias, né? Tem, assim, para falar de uma preferida, uma principal, é complicado. Existem muitas coisas que eu gosto muito. Eu tenho peças raras, tipo a camisa do título de 74, original, uma camisa da marca da Atleta, que foi jogada contra o Cruzeiro, a final. Então essa é uma peça que eu tenho muito apreço por ela, é uma peça bem rara. Só que eu não posso dizer que ela seja a que eu goste mais, porque é complicado. Tem muitas outras peças que eu também gosto, mas essa é uma das principais, digamos assim. Não me desfaço por nada no mundo, é uma camisa oficial, uma camisa rara. Eu já tive oportunidade de diversas pessoas me oferecerem valores pela compra dela. Inclusive eu fui numa feira, pediram para expor ela no mural, essa camisa. É uma camisa muito rara, porque assim, o Miller só usou essa camisa 19 na Copa do Mundo. Então quem tem conhecimento sabe que essa camisa aqui é uma camisa de Copa do Mundo, não tem nem o que se falar. Cada uma tem uma história, né? Se você pegar e entrevistar um colecionador para uma minissérie em 8 capítulos, você vai ter material para os 8 capítulos, né? Cada camisa a gente tem como que ela apareceu, o que houve. Mas assim, as do Fluminense são as que a gente mais gosta, né? São acho que 40 que nós temos do Fluminense, né? Mas tem também as camisas que eu guardo assim com muito carinho para homenagear o Flamengo, né? São os times que assim deram muitas alegrias para o Flamengo, o Santo André, o América do México, o próprio Fluminense, né? Então essas assim eu guardo com muita paixão. Eu sei que eu vou apanhar, provavelmente em praça pública, se isso for ao ar, mas a gente tem que ser honesto, né? A camisa do Peñarol de 82, que foi o primeiro time do exterior que eu passei a apreciar, né? Então eu acho que é a camisa assim que eu mais, assim, nada de fazer, tem o maior prazer, né? Eu acho que todas, né? A gente tem aquele lance que a gente acaba se divertindo, né? A gente não trabalha, a gente se diverte. O Peñarol que tinha um grande time. Essa camisa aqui, número 11, quem usou foi o Venâncio Ramos. O Peñarol, que não ganhava Libertadores desde os anos 60, voltou a vencer usando esse modelo aqui que é muito lembrado no mundo do futebol pelos uruguaios. É a camisa top do Peñarol, é a mais lembrada deles. As que estão por aqui são as mais antigas, né? Tem a da América, tem a da Portuguesa. O mapa da ilha com detalhe do aeroporto, o antigo galeão, que é ali debaixo da antiga ponte da linha vermelha, enfim. Tem a do Olaria, essa aqui é de 71, foi o ano que o Garrincha jogou, foi o último ano que o Garrincha jogou futebol, ele se aposentou no Olaria. Não é essa camisa, lógico,
Mas essa aqui é do ano que ele jogou no Olaria, em 71. América também, que é de 83. Eu assisti alguns jogos da América também no Maracanã e no antigo Valnei Brown, que hoje é um shopping em Vila Isabel. Todas elas, eu ontem estava arrumando aqui para que a gente fizesse essa entrevista. Isso aqui é uma viagem, porque cada camisa que eu vou dobrando aqui me remete a algum momento, me lembra de alguma história, de algum time, de algum jogo. Então, é isso. Essa aqui seria assim a número 1. Até porque foi, né, a primeira de todas. Tá? Essa camisa também tem a sua particularidade. É uma camisa com o nome do jogador, o nome do Nunes. Ela foi preparada para o Mundial, para o jogo do Mundial. Só que o Flamengo naquele dia entrou com um uniforme branco. E essa camisa acabou não sendo utilizada. Esse uniforme branco eu não tenho, ou seja, é uma peça, talvez a peça mais importante em termos de camisa que eu não tenho. Desejo algum dia ter, tenho certeza que algum dia ela vai aparecer para mim. Essa aqui é a primeira peça, né? Uma camisa creio que de 1980, quando eu tinha 3 anos. Eu posso dizer que eu comecei a colecionar nessa época, né? É a camisa 00, a primeira camisa, o primeiro manto sagrado. Essa aqui é a camisa do título de 77, né? É uma camisa original de jogo, tudo mais, da marca Terres, né? Ela é toda furadinha, uma camisa bem legal, quente para a época, né? Mas no Rio de Janeiro se usava isso, então é uma camisa de linha, bem quente, mas é uma camisa bem bonita, bem toda trabalhada, cruz de malta bordada, que eu acho muito bonita com esse desenho com a borda branca, né? Essa aqui é da despedida do Roberto Dinamite. Na época também era a Coca-Cola que patrocinava o Vasco, em 93, né, num jogo contra o La Coruña, sendo que o Vasco jogou, nesse jogo eles tiraram o patrocínio da Coca-Cola e botaram o patrocínio, o Valeu Roberto, né, que chama. No caso aqui tá até autografada, com a data do jogo, tudo direitinho, o autógrafo dele, e a camisa número 10. Geralmente eu faço uma planilha, eu tenho uma planilha em Excel que eu tenho tudo mais ou menos relacionado com valores que paguei, com o estado da peça. Quando, por exemplo, eu pego uma revista que não está em bom estado, ela fica lá armazenada dizendo que não está em bom estado. Se eu aparecer uma outra desse mesmo modelo, eu procuro trocar na coleção, mas eu tenho tudo catalogado, tudo certinho em Excel mesmo, né? Há cerca de 6 anos, eu e alguns amigos idealizamos o site flamantosagrado.com, né? Então, após muita pesquisa, muito esforço para tirar foto, editar o material, a gente conseguiu colocar hoje na internet uma base de dados extensa, hoje de cerca de 250 a 300 uniformes já cadastrados, mas o universo de uniformes que podem ser cadastrados nesse site ele é interminável. A gente tem material para colocar pelo menos mais 1000 uniformes. E a ideia é que esse site seja uma referência onde o torcedor possa encontrar todos os uniformes bem codificados, catalogados. Mas eu posso ter certeza que a partir de 1980 a gente tem um detalhamento preciso de todos os uniformes, de todas as variações que existiram nos uniformes do Flamengo, desde o mínimo detalhe na manga, no patrocínio, enfim, em variação de cor. Na verdade, é uma forma de contar um pouco da história do Flamengo através dos seus uniformes. Eu espero que isso possa ser aí uma referência para que outros torcedores de outros clubes, não só no Brasil como no mundo, possam também iniciar projetos similares para poder divulgar e incentivar esse meio de colecionismo e de preservação da história. A gente tem um acervo, a gente tem um programa onde a gente deixa tudo em ordem cronológica certinho e tal, para poder, quando precisar de alguma informação, uma espécie de banco de dados. Eu tenho catalogado as camisas todas que eu tenho normal e eu faço um catálogo dos jogos do Vasco e os uniformes que foram usados. Então, a partir de 79, que foi o primeiro momento que entrou uma camisa patrocinada, que apareceu marca, né? Teve fornecedor de material, que foi a Adidas. Então, eu tenho de 79 até os dias atuais, eu tenho todos os jogos do Vasco, com cada registro da primeira utilização de um modelo da camisa. Então, por exemplo, a primeira camisa Adidas que o Vasco usou, com a gola careca, eu tenho lá registrado a data que foi usada aquela camisa, até que ponto ela foi usada e
a partir de que ponto foi usado o modelo seguinte. Então, todas as camisas, qualquer camisa, se eu pegar essa camisa daqui, um exemplo, eu vou lá procurar no meu registro, eu vou saber que dia foi a primeira utilização dessa camisa pelo Vasco. Da mesma forma como eu faço a catalogação das camisas em relação à minha lista, fazendo com que cada uma tenha um registro de código, né? Que aí eu vou definir pela data da camisa. Pela data de utilização, eu uso o código em si justamente com a data. Por exemplo, ela foi usada dia 1º de janeiro de 2010. Então, geralmente, ela vai ser 2010./01/01. Então, por aí, ela já fica organizada, teoricamente, por datas, né? Então, quando eu tiro foto, eu já lanço lá na foto a mesma marca, mesmo código, para poder ficar tudo organizadinho, direitinho, que quanto mais organização, menos trabalho a gente tem, né? Eu sou meio preguiçoso, cara, assim, meio relaxado, mas eu tenho de cabeça tudo que eu tenho, cara, assim, eu posso até esquecer, assim, mas assim, ó, se eu vir que é, sei lá, uma camisa de um time, essa eu já tenho, essa eu não tenho, mas eu não tive, assim, já fiz na mão, mas... Sabe, aquele rascunho de papel que você anota o telefone, sabe, depois não sabe onde coloca, então é mais ou menos isso. Eu nunca tive trabalho de tirar, já tirei foto, fiquei a madrugada toda, senta, levanta, que no dia seguinte eu não conseguia andar, cara, andar. Então depois eu fui para descarregar a foto, eu falei, amanhã eu faço, acabei perdendo as fotos todas de todas as camisas que eu tinha. Hoje em dia são quantas, mais ou menos, tem uma ideia? 397. Isso aí é uma coisa que eu estou para fazer há algum tempo. Eu preciso catalogar, por enquanto, a minha memória que está me ajudando. É o Botafogo, não é? As camisas vêm dessa paixão, mas a paixão realmente ela é pelo Botafogo. E aí por quê? Dizem que a gente é escolhido. Eu não sou assim tão cara de pau eu sou muito cético nas minhas crenças, né? Mas eu não saberia explicar. É um outro tipo de paixão, por exemplo, dá briga aqui em casa cada vez que eu chego com uma camisa nova, porque é mais cabide, que tem que comprar, menos lugar para as bolsas da minha mulher, mas a paixão pelas camisas ela é um pouco maior, né? Tem muita história ali que eu vivi. Eu tenho mais camisas do que vezes que fui ao Maracanã. Devo ter ido ao Maracanã umas 200 vezes na vida e devo ter umas 300 camisas. São emoções complicadas de você falar e de se comparar e de se medir. É muito difícil a gente medir isso. Cada pessoa, na verdade, tem uma impressão, uma sensação diferente em relação a colecionar, em relação ao Flamengo. Muitos amam o Flamengo e não tem nenhuma camisa. E eu valorizo essas pessoas como torcedores da mesma forma. Acho que colecionar é uma particularidade, um gosto especial, enfim. Eu acho que o Vasco está acima da coleção. Só que, claro, que a coleção, ela remete à história do Vasco. Ela é de uma maneira geral, ela é uma preservação da história do clube. Então, o colecionador que realmente é colecionador, que tem paixão, que tem amor pelo que faz, eu acho que ele tem, assim, uma grande parte da história do clube na mão, no poder dele. Tanto para mostrar no futuro, para alguma exposição, algum centro de memória que o clube venha a fazer, no caso, que isso é muito carente hoje em dia no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, nos clubes em geral. Então, acho que em si, assim, eu acho que a paixão maior é pelo clube, mas a coleção é de qualquer maneira ligada, então não tem muito o que desviar, mas a paixão maior é pelo clube. O meu time é minha mãe, né, cara? Então... E as camisas é aquela namorada que você tem, não sabe até quando vai durar, entendeu? Então, você consegue identificar a diferença de amor de mãe e amor de namorado, então é diferente. Já a coleção geral, tipo assim, a minha especialidade é futebol sul-americano, né? Eu sou historiador e tal, então realmente é um hobby. Além de ser um hobby, é uma coisa que nos mantém muito unidos, assim. Né? Também tem muita paixão, né? Mas o fanatismo mesmo é pelo clube. É complicado, mas o Fluminense... a paixão pelo Fluminense é maior. Essa camisa aqui é uma réplica da camisa do Boca, de 81, do torneio metropolitano. O Boca foi campeão
E o grande astro foi o Maradona, que havia saído dos Argentinos Júniors. Na época foi a maior transação do futebol argentino, né? Então ele chegou como craque, jogou só essa temporada aí, foi campeão, depois ele foi para o Barcelona. É evidentemente que a gente gostaria que todos os uniformes fossem sem patrocínio nenhum, né? Mas a gente sabe que isso é um pouco irreal para os dias de hoje. Pra gente, colecionador, polui, é feio, mas o clube precisa pagar conta. Mas o que eu acho é que com essa questão de fatiar as camisas, do jeito que fatiaram, aí sim você perdeu muita identidade. O Botafogo é um caso bem específico disso, né? No Campeonato Carioca a gente fez propaganda da Casa e Vídeo, R$ 2,99, casa, um monte de... Né? Aquilo enfeiura demais a camisa. Aí, nas nossas próprias resenhas, no nosso site lá, as pessoas, não, mas porque tá ridículo, tá horrível. Cara, tá horrível. Tá horrível. Mas sem isso a gente não vai sobreviver, sem isso a gente não vai ter time. É isso que tá pagando o salário do jogador. Então, assim, você tem que ter um pouco de cuidado para entender essa relação, né? Que não é tão simples. A camisa limpa é muito melhor. Da seleção eles não podem colocar, né? E eu acho que a camisa fica muito mais limpa. Essa camisa aqui representa uma virada na história do Flamengo, na verdade, né? Foi a primeira camisa rubro-negra, na verdade, no primeiro jogo a camisa utilizada foi a branca, mas foi a primeira camisa do Flamengo com uma marca de patrocinador. Curioso é que esse patrocínio amarelo gerou um pouco de insatisfação na época e alguns jogos depois o clube, juntamente com o seu patrocinador, tomou a decisão de tirar o amarelo e utilizar só um patrocínio preto e branco que não destoasse muito das cores do uniforme. No Vasco, por exemplo, começou em 83. O primeiro patrocínio foi Bandeirantes Seguros. Então, antes do patrocínio, o futebol era menos comercial. Hoje em dia, polui, mas é necessário, é um mal necessário, acredito eu. Porque sem os patrocínios, principalmente os clubes no Brasil, do jeito que são mal administrados, mal gerenciados, eu acho que não iriam andar. Você tem times hoje jogando com 8 patrocínios, com patrocínio no calção, na parte de trás. Ficou horroroso aquilo, quer dizer, eu nunca exporia a minha marca, desculpe o termo, na bunda de um jogador. Ficou horroroso, nem na parte da frente. Uma pessoa pediu uma camisa da Liga de Quito, a LDU, a famosa LDU, né? E a camisa da Recopa de 2010, que foi uma decisão histórica contra o Estudiantes de La Plata. E a camisa é cheia tem Chevrolet na manga, tem na frente, atrás, debaixo do número. E a pessoa, ela acabou pedindo lisa, que a camisa lisa ela é parecida com a do Santos, que para mim é uma das camisas mais lindas que tem. Simples, toda branca, né? Então, mas tem muita gente que pede isso mesmo, para poder tirar um patrocínio. Mas são camisas e bem-vindas na coleção. Essa camisa aqui, eu também acho muito bacana, que é a camisa que o Wagner utilizava, foi logo após o 95, né, a gente foi campeão. Eu acredito que essa camisa, ela seja de 96, por ali mais ou menos, já tinha o selo de campeão, né, brasileiro, em 7-Up, né. A de 98 também camisa de Copa. Essa camisa aqui já muda, né, todo um padrão, porque já vem agora com o logo da Copa do Mundo, né? FIFA 98. É a camisa do André Cruz, é uma camisa de jogador. Eu não teve oportunidade de jogar, mas eu obtive a camisa. Não. Conheço torcedores não tão fanáticos que têm algumas peças, mas aqui nós estamos falando de alguma coisa em torno de 150 camisas, né? Nem o pessoal que eu conheço aí no máximo deve ter, sei lá, 20, 25, 30 camisas no máximo, estourando. Tem intercâmbio com vários colecionadores, assim, às vezes em feiras a gente vai, conversa, discute. Assim, alguém encontra alguma coisa que
sabe que eu tenho interesse, entra em contato comigo. Da mesma forma, se eu ver alguma coisa que alguém que eu saiba que tenha interesse, eu vou e me reporta a essas pessoas. Ou seja, esse é o melhor contato, esse é o melhor intercâmbio. E você abre uma frente de amizade também, que é muito importante, né? Pela internet, a gente tem um site, né, que é um pouco assim, a gente coloca algumas fotos e aí através do contato a gente já desenvolve fotos mais assim detalhadas. A internet veio para ajudar muita gente, só que ao mesmo tempo também tem atrapalhado um pouquinho, porque tem muitas pessoas às vezes que se aproveitam da internet, então para fazer, assim, enganar os outros. Tem uma parte chata nisso aí, que eu não vou entrar muito no mérito, mas que também a prejudica. Hoje em dia você entra no Facebook, por exemplo, tem vários grupos de colecionadores. Então, o pessoal do Flamengo tem o grupo do Flamengo, o pessoal do Vasco tem o grupo do Vasco, o pessoal do Fluminense tem o grupo do Fluminense, e por aí vai. Então, num grupo, por exemplo, de colecionador específico de um time, às vezes tem 10 mil pessoas, só que daquelas 10 mil, 90% não são colecionadores, muita gente é só vendedor, o colecionador mesmo é um ou outro, então acaba atrapalhando um pouquinho. Tenho contato com esse amigo que mora aqui no prédio, que é um flamenguista, que a hora que assistir essa entrevista provavelmente vai deixar de ser meu amigo. E com o Paulo, que é o Paulo Pires, né, que é um cara que organiza eventos. Já existiram aí alguns encontros de colecionadores, não especificamente de camisas do Flamengo, mas já foram organizados encontros aqui no Rio de Janeiro de colecionadores, inclusive eu ajudei a organizar, participei. Um muito bacana que foi no Maracanã, onde a gente ficou assim, bem na passagem mesmo dos turistas, né? Então tinha assunto, foi bem bacana. Hein? E cada colecionador tem um propósito, né? Tinha um que esse é sensacional, o cara, a coleção dele é de seleções que nunca participaram de Copa do Mundo. Quer dizer, se por um acaso um time daquele se qualifica para uma Copa, ele joga fora a camisa, né? A ideia nossa é assim, é expor, porque o colecionador geralmente ele quer expor, quer mostrar o que ele tem, quer passar para o pessoal aquele acervo, mostrar as peças raras, contar a história, que isso que é o bacana da coleção, não é você ter guardado sem mostrar para ninguém. Eu acho que essa parte assim, tem colecionador até que prefere manter guardado, mas no meu caso e na maioria, eu acho que a pessoa gosta de expor. Eu acho que seria bacana isso. Nós vamos para 2002. Também é uma camisa de Copa. É a camisa do Belete, ela tá toda autografada, tá? Aí da mesma forma que a outra já vem também com um brasão aqui bordado. E essa camisa aqui também, assim, é um dos meus xodós, porque, assim, foi uma camisa de conquista, tem todo tem toda uma história aqui, né? Tem uma do Olímpia de Honduras, que é o time mais popular de lá. Nós passamos um dia numa cidade chamada Roatán, eu e os dois meninos, e Roatán é comprida, né? Então ou você vai norte ou sul. Nós escolhemos ir inicialmente para o sul, e na volta a gente foi tentar achar a camisa, né? E achamos um shopping, só que para chegar até esse shopping, estrada muito esburacada, eu tinha alugado um carrinho pequeno, eu estourei 2 pneus. Eu cheguei para devolver o carro na locadora com um pneu no aro e outro estourado atrás, né? Então isso foi uma aventura para a gente, né? Porque tinha horário para ir embora, né? E a própria questão mesmo de você dirigir com um pneu no aro, mas tudo bem, tudo pela camisa, ela está aí, inclusive. Foi uma luta para conseguir, 2 pneus furados depois, a gente chegou no Olímpia de Honduras. Tá vendo? Uma camisa muito bonita. E outras camisas que, às vezes, pela dificuldade que você tem de conseguir, né, elas acabam trazendo para você um valor que é muito maior do que o valor, enfim, financeiro da camisa, né? Às vezes, essa camisa realmente que eu consegui no
dessa camisa que o Flamengo jogou lá na despedida do Zico do Japão. Uma camisa que estava na Tailândia e pela internet uma pessoa resolveu vender. E eu demorei quase que 4, 5 meses para poder conseguir a camisa. A camisa chegou a ser enviada para o Brasil, voltou, enfim, por falta de informação no pacote aí do envio, dos correios. Voltou para a Tailândia e depois de um certo tempo eu entrei em contato com o vendedor para que ele mandasse de novo e finalmente eu consegui. Então o esforço foi tão grande para conseguir a camisa que ela acaba tendo um valor até muito maior do que o mercado pode dar para ela. Essa é uma camisa que foi preparada para ser utilizada no jogo de despedida do Zico, lá no Japão, em que ele atuou pelo Kashima contra o Flamengo. O Flamengo acabou utilizando o uniforme branco e esse seria o uniforme rubro-negro que seria utilizado se necessário, né? Camisa um pouco diferente que a maioria dos torcedores nem conhece, enfim. Uma camisa interessante também. Eu já fiz coisa assim de sair daqui, ir para Resende. Eu liguei pro cara lá de Resende e falei, olha, cara, eu preciso dessa camisa, porque é um clube que não existe mais. Eu cheguei lá na rodoviária, marcar com o cara e eu falo assim, olha, bicho, eu preciso que você esteja na rodoviária, que o mesmo ônibus que eu descer, eu preciso pegar outro para descer, para voltar pro Rio. Eu cheguei na rodoviária e eu falei, poxa, eu não sabia como que tá o estado da camisa, mas quando eu vi essa camisa assim, pode ser vagabunda, pode ser, mas eu tenho ela, entendeu? Então foi um bate e volta em Resende para conseguir essa camisa que valeu a pena. É descer do ônibus, pegar, comprar passagem de volta pro Rio. Então tenho muito carinho por essa camisa, até porque o clube não existe mais. Eu estava saindo à noite, estava na rua, tinha um guardador de rua, limpador, o cara catando coisa na rua, o cara tava com essa camisa. Aí eu parei o carro assim, né, cara, eu olhei a camisa, falei, pô, não acredito que seja uma camisa da Topper, pô. Aí falei com ele, pô, vem cá, de que é essa camisa? Aí ele, não, bom, tava no lixo, eu peguei e tô vestindo ela. Aí eu falei, pô, você tem interesse em vender? A camisa tava até suja, né, tudo. Aí ele falou, vendo, me dá 15 reais. Mas assim, achei 15 reais uma coisa tão insignificante, né. Aí eu tinha 100 reais no bolso, pô, fui, dei 100 reais pra ele, o cara ficou hiper feliz, assim. Aí fui, levei pra lavanderia, lavei, pô, guarda ela com o maior carinho, mas foi assim, uma coisa assim, de olhar de conhecedor mesmo, de passar na rua, ver alguém com uma camisa e falar, pô, aquela camisa é de tal lugar, é de tal época. É uma camisa que eu quero. Em dias de jogos do Vasco, eu faço cartão de visita, que como colecionador que eu levo para tudo quanto é canto que eu ando. E em dias de jogos, por exemplo, toda hora que eu vejo alguém com uma camisa legal, uma camisa antiga, que seja rara e tudo, eu vou em cima da pessoa, eu dou cartão, eu perturbo a pessoa para ver se ela quer negociar essa camisa. Nem sempre consigo, a maioria das vezes é até difícil, porque a pessoa não é nem colecionador, mas tem um sentimental pelaquela peça e tudo, é difícil. Mas já peguei muita camisa com pessoas assim, já peguei camisas com pessoas na rua, às vezes passando de carro, que às vezes muita gente fala que é loucura, você tá passando de carro, vê uma pessoa do outro lado da rua com uma camisa que te interessa, você para, dá a volta, às vezes você é atrasado, dá a volta, vai lá, para a pessoa, insiste, acaba deixando a pessoa às vezes sem camisa na rua e consegue a camisa. Como eu também ando no meu carro hoje em dia, já por causa disso que eu já perdi peças assim, que a pessoa não, eu vou ficar sem camisa, então não me dava camisa, aí hoje em dia eu ando com 2, 3 camisas minhas mais batidas para, se a pessoa quiser trocar, a gente poder fazer uma troca. Antigamente, a gente não tinha muito acesso à informação, então a gente ficava vendo o jogo, às vezes passava um jogo na TV, algum amistoso, e a gente ficava doido. Como é que eu vou conseguir essa camisa? Não tinha como. E aí, tinha uma época que eu mandava carta para jogadores. Era só jogador fraco. Era Francesco, ele, quando estava no River, sabe? Então, assim, não tinha nada para fazer, mandar uma carta para um jogador, de repente eu consigo alguma coisa. Então eu acho que eu cheguei a mandar umas 25 cartas. Então o único jogador que no caso, me respondeu foi o zagueiro uruguaio Oscar Aguirre Garay. Ele aqui no Brasil jogou no Inter, jogou no Palmeiras. Eu mandei uma cartinha, né, dizendo a história dele, e eu fui sincero, que eu queria muito uma camisa do Peñarol. E aí depois de um tempo ele mandou uma carta, uma caixa, e mandou a camisa. Aí mandou, até hoje a gente tem aqui guardada, né?
a carta. Inclusive na carta aqui ele fala dos filhos, né? E na época ele dizendo que o filho dele, o Matias, tinha 5 anos. E hoje o Matias é jogador profissional, já jogou na seleção, jogou na Itália, estava atuando no Estudiantes, jogou no Peñarol, né? Então, e depois já tive algum contato também, ele lembrou. E depois eu conheci pessoalmente aqui no Rio, ele veio jogar com o Peñarol na época. E aí a gente fez um registro também, né? Aí acabou que eu dei também, aí eu tive que retribuir o presente, dei uma camisa do Fluminense, né? Falou que era a camisa mais bonita que já tinha visto, depois da do Peñarol. Um rapaz no Facebook, Rogério, hoje até meu amigo, eu encontro com ele nos estádios, ele me mandou uma mensagem, eu tenho uma camisa do Túlio Guerreiro, que na época ele treinava, o Botafogo estava treinando no CFZ, e eu fui lá e falei com ele, e ele me deu a camisa, só que na época ele estava na reserva, então ele me deu a camisa 13 dele. E assim, eu vi que o cara é seu ídolo e tal, você quer a camisa? Eu, cara, quero, claro que quero. Aí a gente se encontrou no estádio Newton Santos e ele realmente me deu a camisa. Eu achei bacana, só que todo mundo começou a me sacanear dizendo, essa camisa 13 não é do Túlio Guerreiro, cara, eu nunca vi o Túlio, era 5, não sei o que e tal. E aí a gente, no trabalho que a gente faz na Rádio Botafogo, a gente tem entrevistado algumas personalidades do Botafogo. E uma delas foi o Túlio Guerreiro, a gente conseguiu entrevistar ele. E aí na entrevista, o engraçadinho lá, a primeira pergunta que fez, Túlio, você já jogou com a camisa 13? Aí eu parei e falei, fala que sim, fala que sim, fala que sim. Todo mundo pronto já pra rir, morrer de rir de mim. Aí ele contou toda uma história lá, que quando ele chegou, realmente ele não estava bem, estava no banco. E o Túlio, ele bateu o martelo, joguei sim com ela. A sua esposa também coleciona? Ela coleciona porque eu vou comprando para ela, vou dando de presente. Eu não tenho muitas ideias para dar de presente, os presentes para ela. Aí tem dia dos namorados, dia do aniversário, aniversário de casamento, tudo. Em geral ela ganha a camisa do Botafogo também, mas ela gosta muito, ela cuida com carinho. É mó barato. A gente está casado há 8 anos e meio já, e a vida inteira foi assim. Eu contei lá na outra entrevista, a gente casou no sábado e viajou de lua de mel na segunda, porque no domingo a gente foi pro Maracanã ver o jogo Botafogo. Ainda bem, porque foi assim que eu a conheci e começou toda essa outra história de amor, de paixão, né? Que é a da nossa família. O colecionar, assim, você se referendo ao passado, né, cara? É um hobby, né, cara? Se torna uma paixão, você conviver, você tá no dia a dia, você ter amor àquilo que você coleciona, acho que é meio que por aí. A maior alegria tá com meu pai, com meu irmão no Maraca, sabe? Que, acordando 10 horas da manhã, a gente já tá pilhado pro jogo que é 4h30. Essa coisa de estar com a família, é um momento nosso, nós três, pra mim não tem preço, sabe? Meus filhos se chamam Júlia Botafogo, ela agora tem 4 anos, né? E o meu filho se chama Wagner Botafogo. Eles foram registrados assim, era um sonho que eu tinha. O Wagner é o nome do meu pai. Então, logo que eu conheci a Ângela, que é minha esposa, eu falei pra ela, se um dia a gente tiver um filho, um menino, eu gostaria de colocar o nome do meu pai. E a questão do Botafogo, logo que eu falei, ela, não, bacana, com certeza, e quando veio, né? A história da Júlia foi interessante pelo seguinte, todo mundo me falava assim, você não vai conseguir, não vão deixar registrar o nome Botafogo, né, e tal. E aí eu com ela com 8, 9 meses de gravidez, e eu preocupado com aquilo, eu vou conseguir. E aí eu bolei na minha cabeça uma história que era o seguinte, eu decorei um texto, praticamente, em que eu falava assim, entregava lá o nome Júlia Botafogo, e se a pessoa falasse, não, mas Botafogo, por que não pode? Eu tinha a seguinte história para contar, não, olha só, a gente nem gosta de futebol, a gente praticamente não curte futebol, minha esposa odeia futebol. Na verdade, a minha esposa, ela foi bailarina quando era mais nova, então tem a Ana Botafogo, na verdade seria uma homenagem à Ana Botafogo. Cara, eu tinha isso decorado, eu tinha esse texto decorado, por incrível que pareça. E aí eu imprimi o nome Júlia Botafogo para não falar, sei lá, na entonação de voz me entregar, né? E tava ali já com aquilo na ponta da língua. Eu entreguei o papel, a moça olhou, na hora que ela olhou, saiu digitando, cara, já
Aquilo me deu, aí na hora que eu peguei a certidão, que eu subi, que eu mostrei para todo mundo, aquilo foi uma vitória, né? Não precisei usar a história. E aí o Wagner Botafogo, que nasceu no mesmo lugar, foi a mesma pessoa que registrou. No Wagner ela perguntou, mas o sobrenome de vocês não tem Botafogo. Eu puxei a certidão da Júlia, mas não tem problema não, que aqui ó, você, 4 anos atrás, registrou meu filho. Ah, eu lembro, não, tudo bem, tá aí, colocou lá o Wagner Botafogo. Então, mais uma coisa bacana assim, dessa loucura nossa, né? Marcos, você percebe que você conseguiu passar, além da paixão pelo Fluminense, a sua paixão de colecionar a camisa para os seus filhos? Ah, percebo. Percebo, inclusive, quando eles tiram uma camisa sem o B e usam uma dessas camisas assim mais caras ou daquelas que deram mais trabalho, né? E usam aí para jogar bola, essas coisas, né? Tinha no armário mofa, né? Mas é bom tirar um pouco. Ventilador ali. O nome dos gatos. A gente tem 7 gatos, né? Aí alguns têm nome de jogadores, outros não, mas tudo em alusão ao Botafogo. Então tem o Foguinho, tem a Estrela, tem a Luz, que é daquele trecho do hino, Facho de Luz, né? Na verdade o nome dela seria Facho de Luz, mas a gente só chama ela de Luz. Aí vem os jogadores, tem o Rafael Marques, tem o Lodeiro, o Jefferson e... Rafael Marques, Lodeiro, e Louco Abreu, óbvio. Cara, paixão não se mede, cara. Por ser grande, médio ou pequeno, a paixão, cara, é a mesma, cara. Assim, a gente acompanha, o fanatismo é igual, cara. É igual, cara. Assim, não importa se é da Série C do Carioca, da B, se é a Série D do Brasileiro, da C, é a mesma coisa. Esse aqui é o Wagner Botafogo. Chegou há pouco tempo, tem 1 aninho agora, né? A Júlia Botafogo, que é minha preciosidade, tem 4 anos. E a minha esposa Ângela, também conhecida como Ângela Botafogo, né? Porque aí fica todo mundo Botafogo. Vou mostrar agora para vocês aqui algumas camisas, contar um pouquinho de a história de algumas delas aqui. Essa aqui, por exemplo, é uma camisa de goleiro de 95, né? Que essa camisa eu peguei com o goleiro Caetano, que foi da divisão de base do Vasco, foi cria do Vasco, e hoje em dia é meu amigo particular até. E essa camisa ele tá até com dedicatória, porque na época ele deu para a esposa dele, foi de uma final de um torneio na Espanha, né? E que o Vasco foi campeão, e ele jogou com essa camisa, eu tenho foto dele com essa camisa e tudo mais. Então eu peguei essa camisa com ele, é uma camisa bem legal, não é uma camisa rara, porque é uma camisa que tem muitos colecionadores têm, só que essa em particular é uma camisa que foi dele, que ele jogou no título do Vasco, né? Que era bem comum na época dos anos 80, ter esses torneios de verão, então os times saíam para jogar lá fora e tudo, então essa é de um desses torneios. Essa aqui a gente já entra na era dos patrocínios, foi o primeiro patrocínio da camisa do Vasco. Em 83 foi usada num jogo contra o Flamengo, né? Então essa camisa foi o primeiro patrocínio do Vasco, Bandeirantes Seguros, né? É um patrocínio até meio esdrúxulo, meio estranho, mas é uma camisa que é bem rara, bem difícil, eu consegui até há pouco tempo essa camisa. E é uma das mais queridas também da coleção por ser a primeira com patrocínio. Esse aqui também é a mesma coisa, eu tinha uma tarde livre no Peru, em Lima, também muito difícil conseguir, essa é do Sporting Cristal, né? Então, esse aqui é do Alianza Lima. Bem a segunda do Olímpia. Se dá para um, tem que dar para outro, né? Chato. Outra também que esse aqui a gente foi para a Espanha, então essa aqui, a história dela é o seguinte, nós fomos ver o Atlético de Madrid jogar no passado com o Sevilla, lá no Vicente Calderón, e eu comprei os ingressos aqui, assim, da maneira mais simples, você entra no site do clube, bota cartão de crédito, imprime, com o código de barras você entra, absolutamente fácil de você entrar. Retroagindo um pouco, isso aqui é a camisa do Edinho da Copa de 86, no México. Edinho era o capitão da equipe. Essa camisa aqui eu consegui de um colecionador que queria se desfazer, e foi uma camisa que eu adquiri. Esse aqui é um modelo raro também do Racing, de Avejaneda, da Argentina, quando decidiu a final da Supercopa de 88 contra o Cruzeiro. Esse aqui foi o jogo de ida em Belo Horizonte e foi um dos poucos jogos que o Racing usou.
Então, é uma camisa muito procurada pelos argentinos, que é usada em poucos jogos, na época não existia camisa em loja, então acabou sendo uma camisa muito desejada. Quem usou essa camisa aqui foi o Rubem Paz, jogador uruguaio, um dos maiores jogadores dos anos 80, jogador de Copa. E é uma camisa muito famosa para os torcedores do Racing. O Racing, que é um time muito popular na Argentina, é um time que ganha poucos títulos, mas tem uma torcida muito fanática. Dizem que é a torcida mais fanática da Argentina. Da época da Coca-Cola. Daqui a pouco eu choro aqui, né? Já não é novidade, né? Camisas de goleiro, tem umas camisas bem bacanas. Tem uma aqui que o Jefferson usava. Lá em 2003, quando o Levir Coupe conseguiu colocar ele na reserva do Max. Jesus do céu. Então, na época era o Botafogo no coração, até o programa de sócio-torcedor. Essa camisa é uma camisa, talvez uma das mais antigas que eu tenho, né? É uma camisa utilizada nos anos 70, no final dos anos 70. Ela praticamente tem aqui a minha idade. Eu nasci em 1977, essa camisa é dessa época, então eu poderia dizer que as camisas da minha coleção têm mais ou menos a mesma idade que eu, né? As mais antigas. E era de uma época em que a gente não tinha muita tecnologia, vamos dizer assim, na camisa. Uma camisa sem a marca do fabricante, né? Um númerozinho costurado na frente, uma malha que na época era uma malha que favorecia aí os jogadores, porque ela de repente proporciona uma circulação de ar diferente. Na época, talvez isso fosse a máxima tecnologia. Hoje pode se considerar uma camisa pesada, né? Para os padrões atuais, mas enfim, a gente pode ver o CRF antigo, costurado, algo muito manual e muito artesanal para a época, mas que para aqueles que gostam do Flamengo e relembram nessa época tem um valor aí histórico e evocam uma memória muito grande daquele time do final dos anos 70 e início dos anos 80. E juntando isso, e é um legado que eu pretendo deixar para os meus filhos, né? E uma história que eu entendo que seja interessante, que seja bacana. É história, né? Mas quem olha assim, pô, um bando de pano, mas isso é história, bicho. Aí veio uma frase que eu até depois escrevi, coloquei na rede social, que realmente eu viveria a minha vida inteira sem ser campeão. Mas eu não viveria sequer um dia sem ser Botafogo, cara.